Estamos conectados. O podcast Rabelo está começando. Podcast Rabelo. Ativar você é a nossa motivação. Nuri, você começou vendendo coisa na feira. Eu comecei vendendo coisa na feira, cafés. Lembro de uma certa vez que eu gostei tanto, me apaixonei nessa área, que quando o cafezinho acabava, era período de verão, primavera, época das mangas, do jambo, da jaca, eu ia na casa dos vizinhos, né, pedia permissão se eles deixassem eu colher aquela fruta, e ao colher aquela fruta eu já embalava junto com meu irmão Evandro, que está nos acompanhando. Um grande abraço, irmão, está nos acompanhando aí. E nós íamos para a feira, começávamos a vender, montava uma banquinha, às vezes não tinha momento, horário certo para a gente retornar para casa, a gente já comia ali mesmo na feira, e sempre nesse segmento, buscando crescer, buscando desenvolver essa área. Podcast Rabelo. Eu consegui trabalhar lá nessa empresa, e em 2004 veio essa oportunidade de trabalhar nessa empresa, a qual eu, até o prezado momento eu estou trabalhando. A oportunidade chegou para mim, comecei a trabalhar nela como estivador. Para quem não sabe, estivador é um chapa, é aquela pessoa que trabalha com descarregamento de carreta e caminhões. Ao chegar nessa empresa, eu descarregava 4, 5 caminhões por dia. Não só eu juntamente com outras pessoas. Então tu não começou lá de cima? Não, nunca comecei de cima. Eu sempre teve essa base. A minha base foi bem solidificada, começou na feira, fui para madeireira, né? Madeireira eu aprendi muito lá também, e hoje nessa empresa foi me dada a oportunidade, entrei como estivador, e uma certa vez o proprietário, ele contratou um palestrante, e o RH dessa empresa... Isso já foi nessa distribuidora? Isso já foi nessa distribuidora. E o RH dessa empresa saiu convidando vários dos setores, né? Setores de logística, setores de carregamento e descarregamento, e eu percebi que eu poderia participar. Por que eu percebi? Porque veio a oportunidade. A oportunidade, ela vem para mim, vem para você, vem para todos, só que nós temos que pegar o gancho e fazer com que ela aconteça e se realize em sua vida. Podcast Rabelo. E para mim foi emocionante aquilo. Para mim foi emocionante porque eu verifiquei que eu tive uma oportunidade nessa empresa. A oportunidade não foi dada só a mim, foi dada a todos, né? Mas você tem que dar o primeiro passo. Na vida, é assim a nossa vida. Nada é fácil. Nada é fácil. E tinha quantas pessoas na época nessa palestra? Nessa palestra, aproximadamente, nós estávamos ali reunidos em torno de 150 pessoas. E no caso, só quem levantou a mão foi você? Foi dada a oportunidade para todos levantar a mão, né? Eu de imediato, eu automaticamente levantei, e o cara perguntou se eu sabia falar no microfone. Eu falei que não, mas eu queria compartilhar, e foi fluindo ao ponto de ele falar: não, calma, já entendi. Podcast Rabelo. Então, a partir de hoje, você que está nos assistindo, veja uma história de um rapaz que era descarregador na época. Isso, era chapa, isso mesmo. Para quem não entende, na linguagem mais... Para outras regiões, para quem está nos assistindo, estivador é a mesma coisa de chapa. Então, batia caixa, né? Batia caixa, batia carga. Com muito orgulho. Hoje eu tenho muito orgulho de falar o início da minha história. Porque com a dificuldade, você consegue tudo. O que você almejar, o que você buscar. Hoje, graças a Deus, eu sou reconhecido nessa empresa. Eu tenho uma carteira de cliente enorme. Fora esse segmento na empresa, eu consigo me relacionar muito bem com qualquer tipo de pessoas, e sempre buscando o melhor. O melhor para mim, o melhor para a empresa, o melhor para minha família, que nesse exato momento está nos assistindo. E assim a vida. A vida ela é gerada de dificuldades, mas para você, para mim, para nós, a dificuldade ela sempre vai gerar um crescimento. E quando você busca, quando você tem um sonho, não existe obstáculo. Os obstáculos ele vêm para ser superados.
E uma vez superado, o sucesso está junto com você. Podcast Rabelo. Eu vi a possibilidade de colar naquelas pessoas e aprender, ver o que eles estavam fazendo, como eles faziam e por que eles vendiam. Tanto é que eu fui conseguindo com um, com o outro, com o outro. No primeiro dia a meta proposta, consegui dividir a meta por dia para chegar no resultado final no final do mês. Quando finalizou o mês eu bati a meta, no segundo mês bati a meta, no terceiro mês bati a meta. Fui gostando, fui ganhando mais dinheiro porque vendedor vende porque ama o que faz e ama também as comissões, né? Tenho vários cursos relacionados a vendas, porque vender, por incrível que pareça, todos nós somos vendedores. Todos nós somos vendedores. E como você me perguntou, eu me formei em Direito, né? Me formei em Direito, foi 5 anos estudando. Graças a Deus, no 38º exame da ordem que teve recentemente, passei na primeira e segunda fase. Hoje eu posso já ser chamado, já posso ter o título de advogado, né? Podcast Rabelo. Com reumatismo. Bom, essa pergunta também é importante, porque eu acredito que muita gente nem sabe, assim, reumatologista, tem muita gente que não sabe nem o que é essa especialidade, do que trata esse médico, né? Então, os principais sintomas das doenças reumáticas são as dores articulares. Então, quando você tem um acometimento articular, né, então nas juntas, principalmente mãos, punhos, na verdade qualquer articulação pode ser acometida, mas de forma crônica, bilateral, simétrico, né? Então geralmente é dos dois lados. Nunca, quando você tem uma dor, uma articulação só em um local, geralmente o ortopedista vai poder ali te auxiliar. Agora, quando é uma dor poliarticular, que a gente fala, acometendo várias articulações, né, várias partes do corpo, então, esse sintoma já é um indício que sim, você deve procurar um reumatologista. Além da dor, a gente tem também um sintoma muito comum nas doenças reumáticas que a gente chama de rigidez matinal. Então, o que é isso? É pela manhã, o paciente já acorda travado, já acorda enrijecido, principalmente nas mãos, punhos, a coluna. Então, essa rigidez, ela é pior pela manhã, quando o paciente acorda, e ela vai melhorando conforme ele vai se movimentando. Isso também é um sinal muito importante, sinal de alerta para as doenças reumáticas. Além da dor, a gente tem a inflamação. Então, só a dor, muitas vezes, não significa que realmente, né, de fato, vai ser uma doença reumatológica. Mas quando tem a dor associado a um processo inflamatório, ou seja, a articulação fica inchada, fica quente, fica vermelha, né, com sinais inflamatórios, sinais flogísticos que a gente fala, então também é um grande alerta que você deve procurar um reumatologista. Podcast Rabelo. Reumatismo é uma doença? Não, na verdade isso é um termo que popularizou, né, reumatismo. Todo mundo fala, eu tenho reumatismo, e acabou ficando isso. Mas é errado falar que a doença reumatismo. Não existe uma doença chamada reumatismo, tá? A gente tem doenças reumatológicas. Cada doença reumatológica, como eu falei aqui, vários exemplos, cada doença dessa tem os seus critérios diagnósticos, tem os seus sintomas característicos, tem os seus exames específicos que devem ser solicitados, né, a partir da suspeita diagnóstica, e tem o seu tratamento. Então, cada patologia, ela é característica, ela é específica, né? O seu diagnóstico e o seu tratamento. Quando a gente fala reumatismo, é como se a gente estivesse englobando todas essas doenças num saco só, colocando tudo junto ali, como se fosse tudo a mesma coisa, como se o tratamento fosse igual para tudo, e não é dessa forma, tá? Então, acaba que a gente usa muitas vezes, né? Porque popularizou esse termo. Desde muito tempo, as pessoas falam reumatismo como se fosse uma doença só. Mas, na verdade, é um termo que se refere a várias doenças reumatológicas, a um conjunto dessas doenças reumatológicas. Doutora, eu tive um problema de tendinite e não melhorei ainda. Eu fiquei curioso agora, você falando aí, por que acontece isso? Passaram fisioterapia na época, eu fiz mais de 30 sessões e não melhorei. Isso talvez aconteça com alguém que está nos assistindo. Por que isso acontece? Às vezes não funciona,
a fisioterapia não funciona, é outro. Me explica por que que não resolveu os problemas. O tratamento das tendinites ou das tendinopatias realmente é bastante complexo, não é algo assim que vai tomar uma medicação específica ou vai fazer tantas sessões de fisioterapia, né, como foi o seu caso, e que pronto, acabou, nunca mais vai voltar. Por quê? Porque as tendinopatias, os tendões, primeiro, o que são os tendões, né? Os tendões é o que vai ligar ali o músculo no osso. Então, essa transição do músculo para o osso, quem faz é o tendão. Então, esse tendão, por que ele inflama? Muitas vezes, a maioria das vezes, a causa é por atrito, ou seja, movimentos repetitivos. Então, a gente observa muito pessoas, por exemplo, que digitam, né, trabalham com digitação, com mouse, ou donas de casa que fazem trabalhos, né, serviços de casa, como varrer, lavar roupa, estender roupa, fazendo movimentos repetitivos por muito tempo, esse atrito ali do tendão no osso inflama, e aí geram as tendinites. Então, às vezes o paciente faz a fisioterapia, toma um anti-inflamatório, vai aliviar, mas ele não tira o fator causal, continua ali na sua atividade, né, fazendo aquele movimento repetitivo. Então, acaba que vai retornando. Então, muitas vezes a causa de não melhora é essa, que não retirou o fator, né, o que está ali, o estímulo que está causando aquela inflamação. Caso seria cirurgia? Não, ou aplicação? Raramente a gente vai para cirurgia. Cirurgia só em casos mesmo, já que fez todo o tratamento clínico, mas assim, muito raro. Na verdade, assim, dependendo da articulação acometida, né, e do grau de acometimento. Mas o tratamento é clínico, então fisioterapia, os anti-inflamatórios, as aplicações, como você falou, podem ser feitas também, que são as infiltrações com corticoide ou com ácido hialurônico, enfim, aí a gente tem uma diversidade de tratamentos, vai depender muito da articulação que está sendo acometida, do grau, né, de acometimento, enfim, e do paciente também, né, porque muitos pacientes não são tão aderentes ao tratamento, e aí não vai melhorar mesmo, né. Podcast Rabelo. Conectando ideias. Mas a vida sempre foi difícil, né? Nunca foi fácil. Sempre, para chegar a um resultado, tem que lutar muito, né? Você aprende mais com o tempo, né? Isso é verdade? Então, Rabelo, levando as pancadas da vida, né? Eu, por exemplo, sou um cara que eu não tenho estudo. O meu estudo é muito, eu tenho a 5ª série. Então, pouco estudo, mas a vida vai nos formando, né? A vida vai nos ensinando. E eu costumo dizer que tudo tem um propósito de Deus na vida da gente. Então, eu, por exemplo, quando cheguei aqui em Porto Velho, depois de muito sofrimento pela vida e tal, que assim, sempre o meu objetivo, meu e da minha esposa, foi formar. Eu tenho 2 filhas, e sempre o objetivo nosso foi dar uma formação para as nossas filhas. Que a melhor coisa que um pai dá para um filho é uma formação, conhecimento. Isso aí ninguém tira. Às vezes uma herança, essas coisas tira, mas o conhecimento não tira. Então nós chegamos aqui em Porto Velho, e nessa fase de que terminou as usinas, estava terminando as usinas, então a gente passou uma dificuldade danada aqui no começo. Foi a época que eu aluguei um hotelzinho aqui, mas como as usinas não tinham mais movimento e tal, eu vivia no vermelho. E para você ter uma ideia, eu tinha 2 filhas na faculdade particular, e é aquela luta. Todo lugar que entra 5 e sai 10, vai chegar uma hora que seca, né? E nessa luta ia na faculdade e fazia o acerto do semestre, tudo vencido, só que era pior, porque daí tinha, Rabelo, tinha o acerto que fazia lá e as mensalidades vindouras, então era bem complicado. Aí foi nessa época que eu peguei e fui para os Estados Unidos trabalhar lá para poder conseguir pagar essas faculdades, porque era muito pesado. Antes, lá em Ariquemes, o que você fazia? Era empreendedor também ou era empregado? Eu, na verdade, a vida toda em Ariquemes fui garimpeiro. Trabalhava no Garimpo Bom Futuro. Você era garimpeiro. Isso. E no final, antes de vir para cá, eu estava gerenciando um posto de gasolina lá, que era do meu sogro. Então, eu e minha esposa, a gente cuidava do posto de gasolina lá. Trabalhei, eu acho que 8 anos como gerente do posto de gasolina. Podcast Rabelo. No que eu aprendi de gestão,
por exemplo, vamos entrar aí na questão de gestão. Que nem tem a história do Federal Burger, que comecei aqui com um pequeno trailerzinho, eu, minha esposa e 2 funcionárias. Então, isso há 4 anos e meio atrás. E às vezes a pessoa fala assim, mas o Federal cresceu muito rápido. Tem uns caras que falam até que eu sou traficante. Isso aí porque é um trem meio sem explicação. Porque quem começou há 4 anos atrás, com um pequeno trailer, com 2 funcionários, hoje nós já vamos para a 6ª unidade aqui em Porto Velho do Federal Burger, temos mais de 130 funcionários registrados, então um trem meio sem lógica, mas por trás disso tudo existe uma gestão que a gente faz, que a gente aprendeu meio que na marra. Vou te dar um exemplo aqui, Rabelo. Nós, por exemplo, gastamos muito leite nas nossas unidades, todos os dias. Nós gastamos muito limão, sabão. Pra você ter uma ideia, leite eu trago da minha terra, que eu tenho uma terra aqui na BR, então eu vou lá e eu produzo, tenho minhas vaquinhas lá e eu produzo leite lá. Sabão, eu não compro sabão, porque eu pego o resto de gordura, né, que sobra das frituras, eu levo para lá, faço o sabão, embalo certinho e trago também. É muita coisa que vem de lá. Isso no final dá uma diferença bem grande mesmo das coisas que a gente aproveita. O resto de comida a gente leva também, a gente cria suínos lá para fazer a nossa feijoada, enfim. Tem bastante coisa que lá, o peixe vem de lá, a gente produz o peixe lá. O gado, a gente agora montou um confinamento lá, também está produzindo gado, a nossa carne. Então é uma sustentabilidade do Federal que vem. E isso dá uma diferença onde você pode pagar melhor o funcionário. A gente também não compra nada fiado, que a gente não vende fiado também. Então o comércio onde ele tem o fiado, ele é bem complicado. Dificilmente a pessoa consegue crescer rápido. E aí vai de gestão, vai muito de equipe também hoje. A nossa equipe, eu tenho muito orgulho, assim, hoje nossos funcionários, na verdade, são nossos amigos, nossos que ajudam, que vestem a camisa mesmo. Então, você vai aprendendo realmente no dia a dia. Isso aí não tem faculdade melhor do que o dia a dia para você ir levando. Podcast Rabelo. Sucesso não é nada sem controle, né? Potência não é nada sem controle. Por que não é? Se você tem uma potência, o Federal Burger ou o Mercado Rabelo, ele pode ser uma potência, mas se ele não tiver controle, você fica meio perdido. Então eu luto muito por questão de controle. Então você tem que ter o controle, até para você oferecer mais para o funcionário, para o cliente, você tem que ter o controle. Então, mas a questão de equipe, é óbvio que nem eu, nem você, nem ninguém é perfeito. Nós temos os nossos problemas, é óbvio que tem. Temos as nossas falhas, é óbvio que nós temos. E não são poucas. O que nós precisamos entender é que nós precisamos a cada dia mais melhorar e tentar, no erro, não fazer mais aquilo. Mas assim, eu tento abraçar todos os funcionários, tento de todas as maneiras. Mas é óbvio que não é todos que eu consigo, todos que eu às vezes dou uma pisada na bola, assim como eles também dão com a empresa. Então, a perfeição nós não vamos chegar, não vai chegar. Mas se você tiver a maioria do lado da empresa, você com certeza vai crescer de uma forma muito diferente dos outros. Podcast Rabelo. Uma grande fila tinha ali e nós conseguimos ali naquele evento liberar o lanche em 30 segundos. A gente tinha fila, porém demorava mais às vezes se você passar o cartão e pagar. A hora que o cara fazia o pedido e ia pagar, a gente já soltava a comanda no trailer e já montava. A hora que o cara acabava de pagar, já estava o lanche na mão dele. Então foi muito legal, mas uma das nossas situações de crescimento também foi a rapidez do que sai os lanches do Federal, os hambúrgueres. Podcast Rabelo. Eu sempre falo isso. Eu vou pelas pessoas que deu certo. E vou também pelas pessoas que não deu certo para não fazer aquilo. Para não fazer errado. Para não fazer errado. Então é muito mais prático isso do que você ficar apanhando. Tanto é, Rabelo, que
A questão de franquia, por exemplo. O cara, assim, eu acabei de fazer, depois de 2 anos, acabei de sair a documentação de franquias nossas. Nós vamos, agora em janeiro nós vamos Vai começar, vender? já vamos vender franquia. Já tem várias franquias encomendadas já. Em Se eu Rondônia quiser, ou no Brasil? eu tenho no Amazonas, tem Manaus, tem Rio Branco, tem no interior de Rondônia, já tem Goiânia, já tem Curitiba, vários lugares. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou soltar a franquia de qualquer jeito. Eu vou primeiro soltar aqui perto de nós, até por questão de dar assistência, dar treinamento, essas coisas. Então, nós vamos soltar aqui perto também. Por exemplo, vai ter querer lá em Goiânia. Eu não vou vender franquia para Curitiba agora, por exemplo. Até porque lá é outra situação, nós temos que começar em volta da gente. Então, essa ideia nós vamos. E nós vamos copiar o que deu certo. Não tem problema nenhum, nós vamos copiar o que deu certo. E ter cuidado com o que deu errado, né? Também. Nem você fala. Exatamente. E a gente sabe o que deu errado. A gente pesquisou, a gente foi atrás, a gente já sabe, isso aqui não é bom fazer, isso não pode. Aqui pode, isso aqui é mais, entendeu? Podcast Rabelo. Qual o conselho que você daria para os empresários que tá pensando em começar um negócio? Qual o conselho que você daria? Cara, primeira coisa, depende do teu ramo, uma das coisas que, primeiro, para quem está começando, você não pode, como é que eu vou dar um exemplo bem claro? Eu vou dar um exemplo do que eu comecei. Você não pode, por exemplo, você vai começar com um trailer. Eu vou colocar trailer aqui, mas podia ser qualquer outro negócio. Pode ser um mercado, um mini mercado. O que você não pode fazer é o seguinte: se você, para montar um trailer, você tem um chapeiro, um montador, um atendente e um caixa. Você não pode contratar 4 pessoas para fazer isso e você ficar ali do lado. Não vai funcionar. Você tem que ser uma dessas 4 pessoas. A sua esposa tem que ser uma dessas pessoas. O seu filho tem que ser uma dessas pessoas. Por quê? Porque aquilo já entra mais para você crescer. Então, esse é um dos primordiais conselhos que eu dou. Não queira montar uma coisa para os outros tocar e você ficar querendo ser o patrão. Primeiramente, você tem que estar junto. Tem que estar junto. Funciona melhor. Isso é uma das primeiras coisas. A outra coisa também, você não pode comprar de qualquer jeito. Você tem que saber comprar. Porque assim, eu sei que esses dias mesmo a gente veio aqui, eu acho que comprou, 100 caixas de Fanta laranja a R$1 e alguma coisa. Eu não sei como é que você conseguiu vender pra gente naquele preço. Ela custa 3. Foi na compra também. Ela custa 3 se você for comprar normal. A gente comprou, acho que por R$1,30. O que eu faço? Às vezes eu ganho mais na compra do que na venda. E é um produto bom, mas você tem que pegar as oportunidades. Então você tem que saber comprar. Então, participar do começo, participar no meio e participar sempre. Que nem eu te falei, eu até hoje eu monto lanche. Eu gosto. E não adianta também você que vai empreender, montar uma coisa que você não gosta de fazer. Não vai dar certo. Você tem que gostar de fazer aquilo. Você tem que ver resultado, isso ajuda também. E para você ver resultado, eu falo financeiro. Para ver o resultado que você tem que fazer, tem que ajudar, que vai sobrar mais, tem que saber comprar, tem que saber comprar. E qualquer negócio, você pode ter certeza, se você morasse lá em São Paulo e tivesse o mercado aqui, ele não anda do mesmo jeito. Ele não anda. Ele não anda. As pessoas gostam de ver você aqui. As pessoas gostam de me ver em alguma unidade federal ajudando, limpando mesa. As pessoas gostam. As pessoas gostam de história. Podcast Rabelo. A Crodion Distribuidora, né, que era do meu tio, né, Começou... que morava assim. Eu comecei lá como chefe de depósito. Não foi vendedor, não? Não comecei como chefe de depósito, depois separador de mercadoria, depois eu fui arrumar as prateleiras como promotor de venda, isso eu fiquei pouco tempo. Depois eu fui para pronta entrega, onde que tinha um caminhãozinho recheado
de mercadoria, e eu saía nos pontos de venda, oferecendo e vendendo. Foi aí que eu comecei o conhecimento interno de venda. Nessa primeira empresa, você já saiu do depósito e já foi assumir a parte de venda, vendedor. De vendedor. Isso, vendedor da pronta entrega. Depois que alguns anos, 2, 3 anos, que eu fui pro pré-venda. Podcast Rabelo. Não, sim. Aí eu fui para... eu saí da Acrodeon Distribuidora, que ela foi vendida, e eu fui para a Sede Distribuidora, que hoje é a Disdal Distribuidora, né? Então, eu comecei como vendedor, depois eu fui para supervisão, depois eu fui para gerente de área, e após eu fui gerente de unidade da Disdal Distribuidora durante algum tempo. E tudo isso se tornou em 15 anos. Mais de 15 anos, né? Podcast Rabelo. Com equipe de venda, promotores, né? Então eu tenho equipe aos meus cuidados, equipe de atacado, que lá tem 3 divisões, na verdade, que é atacado, distribuição e frios. Eu sou responsável somente pelo atacado em Porto Velho, né? Eu queria que você contasse, tu cuida mais ou menos de quantas pessoas? Em torno de 35 vendedores, né? E mais os promotores e coordenadores. Existe técnica para você controlar isso aí? Como é que funciona? Não tem, Velci. Você sabe que mexer com pessoas, você tem que tocar um jeitinho, né? Você tem que ter muito jeito e gosto para mexer com pessoas, né? Então, e mexer com representantes comerciais, promotores, então você tem que ter uma técnica, né? É aquilo que eu falo, aquilo que você não ajunta, espalha. Então você tem que estar as pessoas do seu lado, então você tem que ser duro na hora que ser duro, você tem que ser brando na hora de ser brando. Então você tem que moldar a sua hora certa, no momento certo. Então, sempre importante fazer reunião, sim ou não? Sim, é muito importante, é a alma do negócio. Você tem que fazer suas reuniões pontuais, né? Mas antes de fazer a reunião, você tem que ter controle daquilo que você vai se expressar naquele momento, né? Então, sempre eu chamo o time, né? Deixo eles bem à vontade, né? Que a partir daí eu vou colhendo aquilo que eu necessito no meu dia a dia, como líder. Podcast Rabelo. Então, assim, você vai começando a identificar um pouquinho como que tá determinados clientes, né? E o grande problema hoje de Valcir, que os clientes gostam e tem assim sempre o objetivo de terceirizar os seus problemas. E eu falei para ele, eu deixo ser bem claro com o senhor tem problema, o senhor reclamou de tudo, de governo, de tudo. O problema é que o senhor está terceirizando o problema e não está resolvendo os seus problemas. Então pare um pouquinho, reflita, sente, coloque os seus problemas em cima da mesa e comece a pontuar e comece a resolver um por um. Porque terceirizar os problemas, reclamar que eu, Fernando Silva, da Coimbra Distribuidora, está vendendo um pouquinho mais caro, não está dando o prazo necessário. Não é. O problema não é esse. O problema é que você tem que parar um pouquinho, resolver os problemas pessoais e pontuais que você tem no dia a dia. Porque terceirizar os problemas é muito fácil. Chegar aqui para você está com problema, Fernando, eu não estou vendendo por sua culpa. Opa, não é bem assim. Então não terceiriza, né? Vamos tentar achar de tudo um pouquinho, né? E principalmente, ele reclamou de um item nosso. Eu falei, mas por que o senhor está reclamando desse item? Esse item não vende. Eu falei, eu acho que o senhor está enganado. Eu expliquei para ele que esse item, que você conhece muito bem, ele tem 60% de share de mercado. É um item que não tem como o consumidor não levar. Basta ele estar muito bem exposto, visível aos olhos do consumidor e muito bem precificado, ele vai se vender. E é um produto muito lucrativo. Então, de Valcir, você vê que realmente os clientes eles precisam estar um pouquinho mais informados. E eu tenho passado isso para o time realmente
fazer essa prestação de serviço, ser um consultor de verdade. Mas o que eu admiro você é que você consegue falar com um jeitinho que o cara não fica com raiva, né? Quantas Não, broncas não você fica. deu em mim, não foi? Foi. Você deu tanta bronca em mim assim que eu... Você lembra como é que eu era? Como era Sim, bruto, sim, eu lembro. bravo, não Sim, quero e bravo, tal. sim. É normal, cara, por isso que eu tô aqui pra... Sim, a gente não tá sim. falando mal de ninguém. Não, não. Cara, eu tô falando mal de mim, eu esqueço o resto, Fernando. O resto aqui, a gente tá aqui pra deixar, Sim, cara, Sim, se tá difícil, alguma coisa, olha pra dentro da gente, né? isso. Reflita. Você não acha que tem que melhorar ainda alguma coisa? Tem. Se a gente, Tem quando que melhorar. a Tem gente que se melhorar. achar que Sim, que tá bom demais também, cara, nada que esteja bom que não possa melhorar Que mais possa um melhorar. pouco, né? Fernando? Sim, com toda certeza. Podcast Rabelo. Mas as pessoas não sabem fazer por onde, né? Então, o cara se vê literalmente como empregado. E eu não me vejo como empregado. Eu me vejo como dono. Eu tenho que preocupar com tudo que se passa dentro da minha empresa. Olha aí, pessoal, você que tá nos ouvindo aí, ó, aprende com o homem aí, ó. Ele nunca quis ser empresário, né? Não. Sempre empregado. Sim, Mas você considera eu me considero como dono. como dono, porque Sim, ele sim. cuida como Sim. dono. Sim, sim. Então, enquanto o dono tá lá preocupado com as contas, tu tá preocupado em bater meta, né? Em bater as metas, fazer as coisas corretas, né? Cuidar do meu time, cuidar com o resultado, que é através dos resultados nossos que move a empresa. Podcast Rabelo. Estamos começando o nosso 5º episódio do podcast Rabelo. Estamos pedindo para você curtir e se inscrever no nosso canal e compartilhe com um amigo, porque isso é muito importante para o nosso canal, porque você pode ajudar outras pessoas com conteúdos interessantes. Hoje vou trazer uma figura especial. O homem é conhecido no esporte há muitos anos. Inclusive, ele me deu uma oportunidade, depois a gente vai falar sobre isso. Quando eu cheguei em Porto Velho, eu estava fanático por rádio. E hoje vamos trazer João Dalmo. João Dalmo tem uma história brilhante, o homem é fera. Então, muito boa noite, João Dalmo. Podcast Rabelo. Você iniciou a carreira nesse ano, aí uma história, parece que participou de final de Copa, um monte de coisa, né? Não é depois do rádio, eu continuei no rádio e tal. Fui para a equipe de esporte do Walter, na Rádio Caiari, aí veio a Rádio Caiari e tal. E fui para a equipe de esporte com 6 meses que eu estava na equipe de esportes, aproximadamente, eu passei a ser o chefe da equipe. Por quê? Porque eu vendia. O Walter era funcionário, o Ribamar também era funcionário, e a maioria tinham outros empregos, e eu não tinha emprego nenhum, eu era só a rádio, e vendia comercial. E como vendedor, a rádio me chama e diz assim, você vai ser o cara. Aí, de comandado, eu passei a comandar a equipe de esporte durante muitos e muitos anos pela Rádio Caiari. Podcast Rabelo. Em setembro, em 13 de setembro de 1974, eles inauguraram a TV Rondônia aqui em Porto Velho. E eu fui convidado para apresentar o primeiro programa em uma televisão comercial no estado de Rondônia, chamado A Bola é Nossa. Esse programa já tinha na TV Amazonas de Manaus, já tinha, onde a TV Amazonas tinha um canal de televisão, tinha esse programa. E eu fui o primeiro apresentador deste programa, ao lado do meu amigo Miguel Silva e também de um apresentador de Manaus que veio para fazer a abertura. Isso na TV Rondônia? Isso já na TV Rondônia. 13 de setembro de 1974. 74, eu nasci em 75, então já faz uns anos. Já estou com 48 anos, então já faz mais de 49 anos atrás, né? Isso. Você vê como a tecnologia melhorou muito, né? Naquele tempo. Eu estive no Maracanã, no maior público que o Maracanã já deu. Quanto? 181 mil. Você imagina a emoção que você ficar dentro de um estádio desse, você tem até medo do estádio explodir, não tem não? Só tem um detalhe, nesse jogo
eliminatórias da Copa de 1970, Brasil e Paraguai, né? Que o Pelé fez aquele golaço e o Brasil a situação estava difícil. Só que nessa época eu não tinha idade e nem pertencia à rádio. Eu estava com minha irmã morava no Rio e eu fui para lá para o Rio. E fui assistir esse jogo da geral do Maracanã. Certo. Quase eu morro asfixiado nesse dia, quando saiu o gol do Pelé. Era muito arriscado, né? Nossa, muito arriscado. Dava emoção? Tu era repórter? Era o quê? Era repórter. Na reportagem. E depois fiz reportagem dentro do campo, dentro do Maracanã. Teve outros jogos que eu fui, aí já não tinha mais como fazer dentro do gramado. Aí ficava na arquibancada, né? Por trás das cabines de rádio do Maracanã, porque o Maracanã, apesar de ter um público enorme, ele não tinha cabine para todas as emissoras de rádio, certo? Não tinha. Podcast Rabelo. Conectando ideias. Me fala um pouquinho de você. Você falou que é policial, civil. Isso, sou datiloscopista policial. Trabalho na área de identificação humana, criminal, civil e cadavérica. Então aviso vocês por aí, ó. Não comete crime não, que ela vai lá e desvenda, né? É isso ou não? Esse é o nosso legado, né? Esse é o nosso trabalho, é o que nós devemos cumprir. Essa é a nossa missão na polícia. É polícia técnico... Científica. Científica. Isso. Ah, é isso, né? Isso. E qual o desafio quando chega assim para fazer um perito, assim, acontece um imprevisto, alguém quer ocultar, ou você identifica esses detalhes? Sim, nós já temos essa facilidade, né? Essa experiência no local de crime. Eu hoje atendo local de crime, local onde as vítimas solicitam, né? Chamam, é todo um processo. Podcast Rabelo. Sobre essa vida, o pessoal tem discriminação porque vocês são mulheres ou não? Sim. Nós passamos alguns desafios, né? Ser mulher já é um grande desafio. E aí é uma das coisas assim que nós levamos para a vida, é saber conduzir os desafios, as dificuldades. E eu vejo que cada dia mais as mulheres, elas se encorajam, né, quando encontram uma mulher policial no local de crime, trabalhando, atendendo vítimas, desenvolvendo aquele trabalho ali, tendo aquela sensibilidade até com as famílias, né? Porque não é só polícia, não cheguei lá só para fazer uma investigação. Eu cheguei lá para atender, né, a solicitação de uma vítima que passou por um momento muito constrangedor, e ali naquele momento a gente toma as dores para a gente e tenta amenizar a dor daquela vítima que passou por um furto, um roubo, um homicídio, um estupro, e aí vai. São vários tipos de crimes, né, que nós atendemos às solicitações. E aí, dessa forma, é que vem as dificuldades, porque o ser policial já é difícil, né? E quando eles encontram mulheres em locais de crime, as pessoas ficam muito admiradas, assim, com a força e a coragem. Mas essa é a minha missão e eu estou aqui para cumprir. Esse trabalho na polícia te permite atuar em ações sociais também? Sim, quando Vocês fazem isso? Antes de entrar na polícia, eu já trabalhava, né, com ação social, eu já tenho uma história desse cuidado com a comunidade. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar no meio do povo, né? E eu sei, assim, em loco, as dificuldades que as pessoas carentes enfrentam. Então, eu já venho fazendo um trabalho na comunidade aí de ação social há mais de 25 anos que eu trabalho com ação social. E quando eu entrei na polícia, eu me surpreendi, porque aí eu fui ver o outro lado da moeda, né? Como que eu achava que era um sofrimento tão pequeno. Depois que eu fui trabalhar na polícia, a gente viu a grandiosidade e como que a gente ainda pode atuar e mudar a história de muita gente, né? Lógico, nós não vamos resolver o problema do mundo, mas pelo menos melhorar
a situação de algumas pessoas que nos pedem, né, ajuda, um conforto para algum momento, principalmente no lado da doença, né? Aí a gente sempre tenta ajudar com internação, com cirurgia, com a cesta básica, fazendo o Dia das Crianças, fazendo o Dia das Mães, um Natal solidário, e é assim que eu venho trabalhando. Isso que eu ia perguntar, vocês fazem essas ações em comunidade, em hospital... Isso. Em creche, o quê? Nosso público não sabe. Eu sempre por isso que eu tô faço ação social, né, fora do meu horário de trabalho, eu procuro comunidades carentes. Eu tenho muitas pessoas que já me conhecem, que sabem que eu trabalho com ação social, que me procuram nas datas especiais, e aí eu venho desenvolvendo esse trabalho. E nunca tive muita dificuldade, porque tenho meus parceiros, tenho minha família que me ajuda, e os amigos, né? E aí dá para fazer, dá para ajudar. Pretendo, né, futuramente poder desenvolver um trabalho melhor, aumentar esse nicho, trazer não só nas datas, mas no dia a dia mesmo da comunidade carente, dando um suporte. Aquele velho ditado, eu vou dar a vara de pescar e você vai atrás do seu peixe. É isso que eu quero, é o meu sonho, trabalhar com a juventude, com essas mulheres que estão aí desempregadas, né? As mulheres que estão em seu estado aí difícil, de vulnerabilidade social, vítimas, né? Nós temos um grupo aí gigante que precisa de ajuda e de um olhar carinhoso. Saiba tudo sobre o podcast Rabelo. Se inscreva em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais. Curta, comente e compartilhe nosso conteúdo para abençoar vidas.